História real da vovó. A fé que transformou um sofrimento em superação inesperada. Dona Clara era a alma da pequena cidade de São José do Vale. Seu sorriso iluminava os dias nublados e seu abraço aconchegante trazia uma sensação de lar a todos que cruzavam seu caminho. Porém, um dia aquele lar ficou sombrio. A morte súbita de seu amado, seu Joaquim, em um trágico acidente de carro, deixou um vazio insuportável. Os risos da casa se foram, e Clara agora se perdia em marés de saudade, navegando solitária pelas lembranças e o silêncio. Sentada em sua poltrona em cima da varanda, o mundo parecia desbotar. As flores no jardim, que antes cultivava com tanto carinho, murchavam, assim como sua esperança. A fé era sua única companhia, uma pequena luz que insistia em brilhar, mesmo nas noites mais escuras. Mas a dor era tão intensa que ela se perguntava se ainda conseguiria sentir alegria novamente. Um dia. Enquanto organizava seus livros de orações, se um dia você buscar, a verdade vai te encontrar, dizia. Mas que verdade? Clara sabia pouco sobre sua família, apenas fragmentos e histórias contadas em sussurros. Aquela mensagem ficou martelando na sua cabeça. Com um nó na garganta, decidiu que precisava desvendar os segredos que a circundavam. Mas quando começou a questionar seus parentes, encontrou resistência. Por que mexer no passado, Clara? O que importa são os dias de agora, dizia sua irmã com a voz trêmula. Mas havia algo no olhar da irmã, algo que fez Clara perceber que ela também guardava segredos. Seria possível que houvesse mais nessa história do que apenas luto e solidão? A cada pista que encontrava, mais atentamente Clara investigava. Já não era só necessidade, agora era um impulso. Ela descobriu fragmentos de uma herança esquecida, algo que poderia ajudar a restaurar a vida que lhe foi roubada. Mas a descoberta trouxe à tona mais dúvidas do que respostas. O que aconteceria se a verdade revelasse algo que mudasse toda a sua percepção sobre a família? E o que viria junto com esse conhecimento? As noites tornaram-se longas e as sombras dançavam nas paredes, como almas perdidas que clamavam por atenção. E em meio a esse tormento, Clara percebeu que não era apenas uma busca por verdades ocultas, mas uma jornada para reencontrar a si mesma. Mas estava realmente pronta para enfrentar as consequências de suas descobertas? Uma traição, um amor não correspondido e um segredo obscuro. Cada passo adiante parecia arrastá-la para um abismo profundo de incertezas. Estaria disposta a perder tudo o que acreditava e desenterrar os esqueletos do seu passado em busca de uma fé renovada? Nesse labirinto de emoções, o destino de Clara e sua família estava prestes a mudar. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava tão envolvida em sua busca que nem percebeu como os dias estavam voando. As perguntas que antes a atormentavam foram substituídas por uma determinação silenciosa. A cada revelação, suas incertezas cresciam, mas ela não desistiria. No fundo, havia uma chama de esperança que a guiava. Mas tudo mudou numa noite fatídica. Era uma quarta-feira comum. Outono começava a pintar as folhas do jardim, com tons de dourado e vermelho.
Clara acabou de tomar seu café quando uma batida forte na porta a fez pular da cadeira. O coração disparou. Quem poderia ser? Ao abrir, encontrou uma mulher. Estava pálida, com os olhos inchados de chorar. A expressão dela era uma mistura de angústia e culpa. Desculpe, dona Clara, eu sou a Ana. Preciso falar com você. É sobre seu Joaquim. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar, incapaz de pronunciar uma palavra. Entra, por favor. Clara a puxou, sem saber o que esperar. Ana hesitou, mas logo se acomodou no sofá, mergulhando o ambiente em uma tensão palpável. É sobre a noite do acidente, começou Ana, a voz tremendo. A cada frase que saía da boca dela, Clara tentava entender. Seu Joaquim não estava sozinho. Ele teve uma briga antes de seguir. Com quem? Com alguém que... Quem poderia ter feito isso? As palavras que saíram de Ana pareciam dançar no ar, como se o silêncio estivesse prestes a gritar. Clara sentiu um nó na garganta. Imediatamente, uma série de perguntas invadiram sua mente. Do que você está falando? O que aconteceu? Ela exigiu. A mulher balançou a cabeça, como se reprimisse uma verdade ainda mais devastadora. O ferimento em seu olhar falava mais do que suas palavras. Ele estava com outra pessoa, uma mulher que você conhecia, a Linda. Ela estava na cidade e os dois, eles tinham um caso. Eu não sabia, até que vi os dois discutindo naquela noite. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Linda, sua amiga de longa data. As memórias dela passavam pela mente de Clara como flashes. O riso, os momentos juntas. A traição parecia um corte profundo. Você tem certeza? Clara sussurrou, com as mãos tremendo. Eu vi, Clara! Eu não sabia que era tão sério e não percebi. Foi tarde demais. Joaquim saiu furioso. E depois? Bem, você sabe o que aconteceu. O choro de Ana encheu o ar e Clara ficou em silêncio, presa em um torvelinho de emoções. As palavras dela ecoavam. A verdade vai te encontrar. Clara agora tinha um quebra-cabeça em mãos, mas as peças não se encaixavam. E, de repente, algo na mente dela fez tudo se encaixar de forma alarmante. Você disse que estavam brigando? O que mais você sabe? Clara perguntou com a voz firme, mas o coração batendo forte. Ana respirou fundo, como se soubesse que estava prestes a mergulhar em um abismo. Eu soube que Joaquim não era o único que guardava segredos. Linda, ela sempre teve um passado sombrio que ninguém sabia. Uma vez ouvi murmúrios sobre um ex-marido que desapareceu. Ninguém achou nada. Clara, a verdade pode ser ainda mais sombria do que se imagina. Neste momento, a luz do sol na varanda parecia escurecer. O que eram segredos familiares agora se tornava um labirinto de traições, perdas e mistérios mais profundos. Quem seria Clara se tudo que soubesse não fosse real? No meio da confusão, uma coisa era clara. A busca por verdades ocultas apenas a levaria a um confronto com mais mentiras. Clara sentiu uma onda de raiva e dor, e ao mesmo tempo uma necessidade visceral de saber a verdade. Mas estava pronta para encarar tudo isso? O que mais estava por trás do véu que a cobria? O futuro escureceu na sua mente. Ela só queria respostas. Mas e se o que viesse a seguir mudasse tudo novamente? Mais perguntas surgiam e cada uma parecia uma nova porta. O reencontro com a dor se tornava inevitável. E no fundo, Clara sabia que a jornada apenas começava.
Com um nó na garganta e o coração pesado, ela percebeu que ao desenterrar o passado, talvez acabasse por perder tudo que tinha construído. A verdade tinha um preço e agora, mais do que nunca, ela precisava decidir se estava disposta a pagá-lo. Clara sentiu uma onda de raiva e dor e, ao mesmo tempo, a necessidade de saber a verdade. O que mais estava escondido? Pensou, enquanto observava a Ana com o olhar perdido entre a culpa e o desespero. O mundo parecia rodar ao seu redor e cada respiração se tornava mais difícil. Mas ela estava determinada. Se há mais segredos, quero saber agora. Ana hesitou, mas pudera perceber a urgência no olhar de Clara. Clara, você precisa entender. Existe algo muito maior em jogo. Joaquim não era apenas uma vítima. Ele se envolveu em algo sombrio, muito mais do que um simples desentendimento. A voz de Ana estava tremendo agora, como se ela estivesse se preparando para soltar uma bomba. Como assim? O que você quer dizer? Clara insistiu, seu coração batendo forte, o aperto na garganta crescendo. A mulher balançou a cabeça, claramente lutando com suas próprias emoções. Foi o acidente, sim. Mas não foi apenas o acidente. Joaquim devia dinheiro a pessoas perigosas. Ele se meteu em confusões que você não imagina. E Linda, ela tinha um papel maior nesse jogo. Cada palavra de Ana parecia uma lâmina afiando a dor que Clara sentia. As memórias das risadas e conversas se tornaram um eco distante. Clara olhou pela janela, como se quisesse enxergar além do presente. Você está me dizendo que tudo isso era por causa de problemas financeiros? Que o acidente dele não foi apenas uma tragédia acidental? A incredulidade dançava em suas palavras. Ana tragicamente confirmou. Sim, eu ouvi coisas, murmúrios sobre um golpe que ele estava tentando dar para quitar essas dívidas. E Clara, eu juro que tem uma conexão com Linda que vai muito além do que você imagina. Ela não era só uma amante. Ela tinha envolvimento forte com a situação. Explicou, tentando colocar claras as ligações nebulosas que Clara nunca havia visto. O estômago de Clara se contorceu. Linda, sua amiga de anos, uma traidora. Por que você não me contou isso antes? Clara se sentia numa montanha russa de emoções. O que mais você sabe, Ana? O que mais está escondido? Então, Ana se levantou, parecendo decidida. Porque agora pode ser tarde demais. O que eu vou te dizer pode colocar sua vida em risco. A seriedade da frase trouxe um silêncio pesado. Clara percebeu que naquela sala havia mais do que apenas segredos. Havia um cheiro de perigo pairando no ar. Uma batida insistente na porta interrompeu a conversa, fazendo Clara pular de medo. Quem é? A voz tremeu ao sair. Ana olhou para ela e as duas sabiam que algo estava errado. Clara foi até a porta e, com um nó no estômago, abriu. Na entrada estava um homem, alto, de olhar severo e um sorriso que não chegava aos olhos. Desculpe interromper, mas preciso falar com você, Dona Clara. É sobre seu Joaquim e algumas dívidas que ele deixou. A menção à dívida tinha um tom ruim. Quem é você? Clara perguntou, com a voz falhando, tentando entender se aquilo era real. Um amigo do seu marido. Ele viu coisas que nem deveria. Se você continuar cavando, pode acabar se machucando. E sua família? Bem, talvez eles não sejam quem você pensa. O homem parecia querer avisar, mas a maneira como falou tinha um ar ameaçador. O ar ficou ainda mais pesado e o coração de Clara acelerou.
O que isso significa? Significa que existem pessoas que querem saber muito sobre o que você descobriu. E elas estão dispostas a fazer qualquer coisa. As palavras dele despedaçaram a frágil esperança que Clara tinha. Estava claro. Agora não tratava apenas de um luto e segredos familiares. Era uma rede de mentiras que poderia expor Clara a um perigo iminente. Os laços que ligavam Joaquim a esses mistérios eram perigosos. E a verdade que estava prestes a descobrir poderia custar mais do que apenas suas ilusões. Enquanto o homem a olhava com um misto de aviso e malícia. Clara sentiu a escuridão se aproximar novamente. O que mais poderia ser revelado? O que mais ela estava prestes a perder? O futuro parecia uma tela em branco, cheia de sombras e ameaças. E Clara sabia que a resposta estava mais perto do que queria. O que viria a seguir poderia mudá-la para sempre. O homem à porta parecia um espectro, um aviso encarnado de que a verdade estava se aproximando. Mas Clara estava além de assustada. Ela estava determinada a descobrir. "O que você quer?" perguntou, sentindo a tensão no. "Eu sou amigo de Joaquim", disse ele, a voz profunda, mas com toque de suavidade que não combinava com seu olhar. "Eu soube de tudo o que aconteceu na noite do acidente. E não é só sobre as dívidas. Existe algo mais que você precisa saber. Algo que colocará tudo em uma nova perspectiva." Coração acelerado, Clara olhou para Ana, que parecia assustada. "Sobre o que você está falando, Carlos?" A voz dela tremia e Clara sentiu um nó na garganta aumentar. "O que mais poderia ser revelado? Deixe-me entrar e eu conto", ele disse, pressionando os lábios juntos. "Você vai entender." Clara hesitou, mas a urgência em seu coração superou o medo. "Entre", comandou, e Carlos passou pela porta, olhando em volta como um lobo em um novo território. O silêncio na sala era ensurdecedor e o clima pesado como chumbo. "Onde começa?" insistiu Clara, o olhar fixo em Carlos. "O que você sabe?" "Primeiro, você precisa saber que não foi apenas um acidente. As dívidas, os segredos, tudo isso está entrelaçado. Joaquim estava formando laços com pessoas perigosas. Existe algo que você não sabe." Ele começou, marcando cada palavra com um peso que Clara mal podia suportar. Coração na boca, ela esperava. "O que mais?" sussurrou, olhar fixo nele. Carlos fungou. "A vinheta que gira em torno de tudo isso não é só sobre o dinheiro. É sobre quem Joaquim realmente era." Ele era um homem diferente, com um passado que sequer você imagina. Ana franziu a testa. "O que você quer dizer?" "Em um mundo de segredos, Joaquim não é apenas uma vítima. Ele foi um jogador. Ele se envolveu em tramas bem mais vastas do que você poderia imaginar. E ele tinha uma missão. Uma missão que envolvia você, Clara." As palavras de Carlos foram como um trovão. Clara congelou, engolindo em seco. "Como assim eu?" Ele respirou fundo, sua expressão carregada. "Joaquim tentou te proteger de coisas que poderiam te machucar. Sanho, existe uma ligação entre você e uma organização que ele estava tentando desmantelar. Ele não queria que você soubesse, mas você pode estar em risco." "Risco? Do que você está falando?" Clara piscou, tentando processar a revelação insana. O que isso significa?" Carlos deu um passo à frente. "Não posso compartilhar todos os detalhes, mas posso te avisar, não é apenas sobre a sua família."
Tem algo maior e mais obscuro, e você pode ser a chave para entender tudo. O homem olhou nos olhos de Clara, a urgência começando a invadir seu tom. Uma batida repentina na porta fez Clara pular. Quem é? Gritou, o medo crescendo como tempestade. Saia e abra a porta, Clara! É urgente! Era a voz de outro homem, rouca e impetuosa. O rosto de Carlos empalideceu. São eles, murmurou Carlos apressado. Precisamos sair daqui agora! Clara estava em estado de choque. Os fios da realidade estavam se entrelaçando de forma caótica. Suas bases estão desmoronando. A porta estava entreaberta e a pressão do desconhecido a arrastou. Ela olhou para Ana. Estava tão pálida quanto um lençol. O que fazemos? Clara sussurrou, a voz quase sumindo. Não temos tempo. Eles estão aqui por causa dele, pelo homem que você amava, mas que escondeu segredos que podem acabar com vocês. Carlos puxou Clara para de trás do sofá e Ana se juntou a elas. A respiração rápida e entrecortada. Mas era tarde demais. A sombra projetava-se maior na porta ao ser empurrada com força. E tudo na cabeça de Clara parecia girar. A verdade era mais complicada do que esperava. Seu mundo era uma prisão de mentiras. E nem mesmo a confiança em Joaquim poderia anular o pavor que a invadia. Com a porta se abrindo lentamente, as vozes se misturavam em gritos e ameaças. Clara segurou Ana, o coração batendo descontrolado. Que mais estaria prestes a ser revelado? E quem eram realmente esses homens que estavam a caminho dela? O futuro pairava nas sombras. E ela apenas queria saber uma coisa. O que Joaquim realmente havia escondido? E até onde isso poderia levá-la? A porta se abriu lentamente, revelando a silhueta de um homem alto, com um olhar intenso, que parecia mais um lobo à espreita. O barulho da porta rangendo quebrou o silêncio tenso na sala. Os três se encolheram juntos atrás do sofá. Os corações acelerados, a respiração suspensa. O homem se apresentou como Carlos. Uma mensagem clara nos olhos e o peso do mundo sobre os ombros. Precisamos sair agora, ele sussurrou. Antes que Clara pudesse processar, uma sombra passou pela porta e um grupo de homens armados invadiu a sala. O clima gelou. Clara ficou paralisada, enquanto Ana cobria a boca, tentando segurar um grito. Ao ver as armas, o instinto de sobrevivência de Clara disparou. O que eles querem? Sua voz saiu mais fraca do que gostaria. Carlos a puxou para trás, murmurando. Não é só sobre você e Joaquim. Eles estão atrás de algo muito maior. As palavras pesadas ecoaram na mente de Clara. A sala começou a parecer um lugar claustrofóbico, cada sombra parecendo um predador rondando em busca de presa. Os homens, com olhares impiedosos, começaram a vasculhar o local, arrancando móveis de lugar. Onde está? Gritou, apontando uma arma para Carlos. Por favor, não! Gritou Ana. Mas a cena parecia uma tempestade prestes a desabar. A pressão aumentava e Clara sentiu um aperto no peito. Tudo parecia um pesadelo. Carlos levantou as mãos, tentando acalmá-los. Eu posso explicar. Não sabemos onde está. Mas a situação escalava. Os homens estavam nervosos e seu sinal de perigo era claro. Nesse momento, o movimento de um dos homens fez tudo mudar. Ele se virou e, com um olhar feroz, gritou: Não precisamos de você! Precisamos da Clara! E essas palavras cortaram o ar como uma faca. Clara ficou paralisada. O que eles queriam com ela? Por quê? O que eu tenho que vocês precisam? Sua voz ecoou, mas ninguém respondeu. Os homens estavam apressados.
Clara podia sentir o desespero tomar conta dela. O passado se misturava com o presente de uma forma que nunca imaginou. Um dos homens se aproximou. Seu rosto tão próximo que Clara pôde ver o suor escorrendo por sua testa. Você é a chave, Clara. Se você soubesse o que realmente Joaquim estava fazendo, o que ele realmente escondia. Suas palavras pairaram no ar, insinuações de um segredo que poderia mudar tudo. Carlos se posicionou à frente de Clara, o olhar determinado. Ela não sabe nada. Mantenham suas mãos longe dela. Com um movimento inesperado, outro homem disparou. O tiro ecoou e o tempo parecia parar. Carlos levou a pior, caindo no chão com o corpo estirado, o olhar vazio. O coração de Clara parou por um instante. Carlos. Ela gritou desesperada enquanto os homens começaram a recuar, confusos. O caos se instalou, as vozes aumentaram, gritos se misturando e Clara viu que a entrada estava aberta. Sem pensar duas vezes, ela puxou Ana e saiu correndo. O mundo exterior era um turbilhão. A luz do sol parecia mais opressiva do que nunca. Como os homens atrás, Clara olhou para Ana. Para onde vamos? O que fazemos? A adrenalina deixava alerta, mas o pânico estava tomando conta. Elas correram em direção ao bosque próximo, a única opção que havia se apresentado. Mas dentro de Clara, a pergunta permanecia martelando. Que tipo de legado Joaquim realmente tinha deixado? A verdade, antes um feixe de luz, agora era uma sombra a perseguir. E com a memória de Carlos ainda latente, Clara se perguntava que segredo estava prestes a ser desenterrado. E qual seria o custo disso tudo? O chão sob seus pés parecia temer, cada passo uma corrida contra o tempo. Seria possível que no meio de todas aquelas revelações ela ainda tivesse esperanças de descobrir uma saída? O futuro agora era tão incerto quanto as verdades que ainda precisavam vir à tona. As árvores do bosque movimentavam-se ao vento, mas para Clara e Ana era como se tudo estivesse em câmera lenta. Elas corriam com o coração na boca, sem olhar para trás. O medo as impulsionava. Mas a adrenalina também. Temos que nos esconder, gritou Ana, puxando Clara para um arbusto denso. Elas se encolheram, tentando fazer seu corpo parecer o menor possível. O som de passos se aproximava, pesados e implacáveis. Clara sentia a respiração apressada, o nó na garganta quase a sufocando. O que vamos fazer, Ana? Murmurou, a voz trêmula. Fica quieta! Eles não podem nos encontrar, Ana respondeu, seu olhar fixo nas sombras que se moviam ao longe. O tempo parecia se arrastar e cada segundo é um universo de tensão. Então, tudo mudou. Um grito ressoou pelo bosque. E não era um grito comum. Era um grito de dor, visceral e agonizante. Clara palpitou. Logo, outro grito. O pavor se intensificou. Quem foi? Perguntou, a mente girando em busca de respostas. O som era familiar e desconhecido ao mesmo tempo. Mas o eco que se aproximava dizia que algo estava prestes a se revelar. Não sei, temos que ir. Ana insistiu e juntas saíram do arbusto. Mas o que encontraram à frente as paralisou. No meio da trilha, com o corpo estirado, estava Carlos. Sangue manchava suas roupas. O coração de Clara afundou. Não! Ela gritou, correndo em direção a ele. Carlos, não! Ela se agachou ao lado dele, pegando sua mão, mas o toque não era reconfortante. Era frio. O olhar dele estava vazio, e a pavorosa realidade começou a se instalar na mente de Clara.
Ana, sua amiga, estava atrás, em choque. O que aconteceu? Perguntou com a voz quase inaudível. Carlos tentou sorrir, mas foi só uma contorção de dor. Eles estavam atrás de algo que Joaquim escondeu. A frase ficou pendurada no ar, dissipando qualquer esperança. Então, como se tudo tivesse sido um plano meticulosamente arquitetado, um grupo de homens emergiu das sombras, com rostos familiares. E um deles não era outro, senão o que tinha ameaçado Clara em sua casa. Não era possível que você estivesse tão perto, Clara, ele disse com um sorriso cruel, e trouxe a amiga. Isso torna tudo ainda mais divertido. As palavras de Carlos não se apagaram. O que Joaquim escondeu? Perguntou Clara, num misto de desespero e raiva. O homem à sua frente, que parecia mais um caçador, respondeu com um olhar penetrante. Um segredo, não apenas sobre dinheiro, mas algo que envolve você. A mente de Clara girou. Algo dentro dela começou a quebrar, como se a verdade estivesse pronta para ser desvelada. Mas antes que pudesse organizar seus pensamentos, o homem se inclinou, com a voz baixa. E agora você vai descobrir por que Joaquim estava tão protetor. Porque o que ele escondeu não é apenas perigoso, é devastador. Ana, em um impulso, tentou intervir, mas o homem a segurou pelo braço, puxando-a. Você não vai a lugar nenhum. Sua única saída é ouvir o que temos a dizer. Clara não conseguia entender. Por que a amiga? E o que queriam dela? Então, algo inédito aconteceu. O homem olhou para Ana e seu olhar mudou. Você é você mesma? Ou apenas um eco do que já foi? As palavras caíram como uma domba. Clara não entendeu. O que ele queria dizer? Ana começou a tremer. Uma expressão de pânico cruzou seu rosto. Não! Você não pode! Gritou. Nesse instante, a verdade que Clara procurava começou a tomar forma. Havia algo mais profundo. Algo que Ana estava escondendo. Do que você está falando? Clara exigiu, ao mesmo tempo em que uma onda de horror a envolvia. A cena estava prestes a mudar novamente. O homem deu um passo para trás, observando o pânico nas duas. Ah, Clara, você realmente não sabia? Nem imaginava que uma traidora estava tão próxima de você? Ele deu um sorriso irônico. Ana não é quem você pensa. O chão pareceu se abrir sob os pés de Clara. Tudo começou a se encaixar. Não! Você não pode estar falando sério. Ana, o que está acontecendo? As palavras saíram de sua boca como um sussurro involuntário. Mas Ana, apavorada, afastou-se, enquanto seu olhar suplicava por salvação. O que estava prestes a ser revelado poderia destruir Clara e todo o pouco que ainda acreditava ter. Ansiedade e desespero repassavam. Como você pode fazer isso, Ana? A traição que Clara nunca esperou estava a um passo de se concretizar. Já que o passado estava prestes a cobrar o preço. E ali, no meio daquela incerteza, Clara estava prestes a realizar que sua vida havia se transformado em uma trama de traição e segredos, mais obscura do que podia imaginar. O grito dela ecoou no ar, misturando-se ao caos que se aproximava, deixando uma única dúvida: o que Ana realmente sabia e que fim aguardava por Clara. Clara sentiu seu coração acelerar.
uma tempestade de emoções mudando de direção. Ana, o que você está escondendo? A traição estava quase palpável e tudo que tinha construído vacilava sob o peso da dúvida. O homem à frente dela sorriu, um brilho maligno nos olhos. É como se ele tivesse esperado por aquele momento, esperando que Clara e Ana se paralisassem de medo. Você não sabe, Clara? Há muito mais aqui do que traições de amigos, ele disse, sua voz cheia de desprezo. Clara queria gritar, perguntar o que ele sabia, mas o instinto de proteção envolveu-a mais forte. O que você quer dizer com isso? Ela não era mais uma garota assustada. Havia algo dentro dela que estava despertando. O homem deu um passo à frente. Você é a chave para algo muito maior, disse ele, com uma voz cortante. E a sua amiga, bem, talvez não seja apenas uma amiga. Há segredos de família que vão muito além do que você pode imaginar. Ana estava paralisada, sua expressão uma mistura de culpa e medo. Por favor, não, ela implorou. Mas o homem parecia movido por uma força sombria. Você não entende, Clara. O que Joaquim fez foi por sua causa. E naquele instante, tudo mudou. Com um movimento ágil, o homem puxou algo do bolso, uma foto. Ele a balançou na frente de Clara e seu coração afundou. A imagem não era de Joaquim, mas de Ana, ao lado de um homem que Clara reconhecia. O ex-marido desaparecido de Linda. Surpresa! Ana sabia de tudo. Ela está no meio disso tudo. O homem lançou as palavras como uma faca. Ana tentou responder, mas nenhuma palavra saiu, só com um choro mudo. Não pode ser. Clara gaguejou, a realidade esmagando-a. Ana, você estava envolvida? Clara, deixa eu explicar, Ana gritou. Mas os olhos de Clara estavam arregalados de descrença. Como podia haver tanto na vida da amiga que ela não soubesse? O passado de Linda, a traição de Joaquim, estava tudo interligado. E Ana era uma parte disso. Você não entende. Eu fiz isso para te proteger. Ana disse, o desespero visível em cada palavra. Proteger? Com mentiras? Com segredos? Clara estava em chamas. A verdade estava escorrendo por entre os dedos. E o que parecia ser uma amizade sólida estava em ruínas diante de sua visão. O homem aproveitou o momento, rindo. Os dois têm mais em comum do que pensam? Linda, suas amizades, tudo leva de volta a um centro. E é você, Clara. Sem saber, você é a peça fundamental. O choque provocou uma onda de pânico. Por quê? O que eu tenho a ver com tudo isso? Clara sentiu a energia sair do seu corpo. As pernas tremiam. O mundo parecia girar. O que Joaquim estava escondendo, Clara, eram mais do que dívidas. Existem segredos dentro da sua própria história que você nunca soube. Ninguém, nem mesmo você, será a mesma se descobrir. A ameaça pairava no ar e Clara sentiu a necessidade de entender, mas o medo mantinha paralisada. Neste momento, o grupo de homens que invadiu a casa fez a cerca atrás delas estalar. O perigo estava se aproximando, mas a revelação na mente de Clara era como um trovão. E no meio da confusão, Ana se virou para o homem. Você não pode fazer isso. Clara precisa saber a verdade. Não me envolva. O desespero dela parecia genuíno. Mas a semente da dúvida já havia germinado na mente de Clara. As palavras ecoavam enquanto a revolução se aproximava. Então, o que você vai fazer?
O homem sorriu, mas a expressão de Ana era de medo e determinação. A verdade pode ser devastadora, mas você pode ter uma chance de salvar suas vidas. Se Clara estiver disposta a aceitar quem realmente é. Como assim? Clara perguntou, seu coração batendo descompassado. Cada palavra era uma punhalada. O que mais estava escondido? E o que ela precisaria enfrentar? Um estrondo fez o chão tremer. As sombras nas árvores se agitaram, como se o próprio bosque estivesse tentando avisá-las de um perigo iminente. Estava claro para Clara. A verdade que ela estava prestes a descobrir não só mudaria sua vida, mas poderia acabar com tudo o que conhecia. Enquanto o homem se aproximava, com os olhos cheios de um mistério devorador, Clara se viu presa em uma rede de alianças traiçoeiras e segredos obscuros que poderiam trazer à tona mais do que apenas a essência de Joaquim. Agora, mais que nunca, a linha entre amizade e traição se tornava cada vez mais tênue. A pergunta que reverberava em sua mente era: estava pronta para descobrir quem realmente era, mesmo que isso significasse destruir a única vida que conhecia? Clara sentiu seu coração acelerar, uma tempestade de emoções mudando de direção. Ana, o que você está escondendo? A traição estava quase palpável e tudo que tinha construído vacilava sob o peso da dúvida. O homem à frente dela sorriu, um brilho maligno nos olhos. Mas o instinto de proteção envolveu a mais forte. O que você quer dizer com isso? Ela não era mais uma garota assustada. Havia algo dentro dela que estava despertando. O homem deu um passo à frente. Você é a chave para algo muito maior, disse ele, com uma voz cortante. E a sua amiga? Bem, talvez não seja apenas uma amiga. Há segredos de família que vão muito além do que você pode imaginar. Ana estava paralisada. Sua expressão, uma mistura de culpa e medo. Por favor, não! Ela implorou. Mas o homem parecia movido por uma força sombria. Você não entende, Clara? O que Joaquim fez foi por sua causa. E naquele instante, tudo mudou. Com um movimento ágil, o homem puxou algo do bolso. Uma foto. Ele a balançou na frente de Clara e seu coração afundou. A imagem não era de Joaquim, mas de Ana, ao lado de um homem que Clara reconhecia, o ex-marido desaparecido de Linda. Surpresa! Ana sabia de tudo. Ela estava no meio disso tudo. O homem lançou as palavras como uma faca. Ana tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. Só um choro mudo. Não pode ser! Clara gaguejou, a realidade esmagando-a. Ana, você estava envolvida? Clara, deixa eu explicar. Ana gritou, mas os olhos de Clara estavam arregalados de descrença. Como podia haver tanto na vida da amiga que ela não soubesse? O passado de Linda, a traição de Joaquim, estava tudo interligado. E Ana era uma parte disso. O que Joaquim estava escondendo, Clara, eram mais do que dívidas. Existem segredos dentro da sua própria história que você nunca soube. Ninguém, nem mesmo você, será a mesma se descobrir. A ameaça pairava no ar. E Clara sentiu a necessidade de entender, mas o medo mantinha-a paralisada. Nesse momento, o grupo de homens que invadiu a casa fez a cerca atrás delas estalar. O perigo estava se aproximando, mas a revelação na mente de Clara era como um trovão. E no meio da confusão, Ana se virou para o homem.
Você não pode fazer isso. Clara precisa saber a verdade. Não me envolva. O desespero dela parecia genuíno, mas a semente da dúvida já havia germinado na mente de Clara. As palavras ecoavam, enquanto a revolução se aproximava. Então, o que você vai fazer? O homem sorriu, mas a expressão de Ana era de medo e determinação. A verdade pode ser devastadora, mas você pode ter uma chance de salvar suas vidas. Se Clara estiver disposta a aceitar quem realmente é. Como assim? Clara perguntou, seu coração batendo descompassado. Cada palavra era uma punhalada. O que mais estava escondido? E o que ela precisaria enfrentar? O estrondo fez o chão tremer. As sombras nas árvores se agitaram, como se o próprio bosque estivesse tentando avisá-las de um perigo iminente. Estava claro para Clara. A verdade que ela estava prestes a descobrir não só mudaria sua vida, mas poderia acabar com tudo que conhecia. Enquanto vem o homem, seu olho cheio de um mistério devorador, Clara se viu presa em uma rede de alianças traiçoeiras e segredos obscuros que poderiam trazer à tona mais do que apenas a essência de Joaquim. Agora, mais que nunca, a linha entre amizade e traição se tornava cada vez mais tênue. Então, sem aviso, uma explosão fez o chão tremer sob seus pés. O som estrondoso ecoou e Clara se jogou ao chão, protegendo o rosto com os braços. O impacto fez árvores caírem e a fumaça começou a tomar conta do ar. Protejam-na! Capturem-na! Quem são eles? Clara gritou, mas o pânico tomou conta e a realidade se desdobrava numa catástrofe. A imagem de Ana começa a se desfocar enquanto o caos dominava. O homem que antes parecia ameaçador agora estava perplexo. Clara sentia suas pernas pesadas lutando contra a confusão que a invadia. Antes que pudesse processar, ela sentiu uma mão segura segurando-a pela cintura e a puxando para longe da confusão. Diante dela, um rosto familiar. Felipe? Clara mal podia acreditar. O que você está fazendo aqui? A surpresa transformou-se em medo quando ela percebeu que seu irmão estava envolvido. Clara, você precisa ir. Eles estão atrás de você. Não é seguro. A urgência na voz dele era palpável. A fumaça começava a se dissipar e mais revelações estavam prestes a ser desenterradas. Entre os gritos e o barulho baqueante, Clara olhou para Ana e depois para Felipe. Em um momento, seu mundo havia virado de cabeça para baixo e mais do que uma verdade estava prestes a ser revelada. Os fragmentos de sua vida caíam e Clara percebeu que ninguém havia sido sincero. Estava cercada por mentiras. Seu coração estourava no peito. Ela tinha que decidir rapidamente, seguir com Felipe ou enfrentar Ana e o mistério que a cercava. O preço da verdade era altíssimo e ela estava prestes a descobri-lo. Clara estava paralisada, a realidade se desdobrando diante dela. O olhar de Felipe fazia seu coração disparar, mas a urgência no ar não permitia descanso. Clara, você precisa ir! Eles estão atrás de você, não é seguro! A mão dele apertava a dela, puxando-a para longe do caos. Não! Ana, o que está acontecendo? Clara não conseguia desviar o olhar da amiga, que se mantinha em pé, claramente lutando contra algo dentro de si. O homem ameaçador ainda estava a poucos passos, mas agora discutia as coisas em voz baixa com os outros homens, quase como se planejasse algo. Vamos, Clara! Felipe puxou, desferindo um olhar nervoso para os homens que se aproximavam. As palmas de Clara suavam e ela sentiu o nó se apertar ainda mais em sua garganta.
mas uma parte dela queria entender. Os gritos e o barulho crescente pareciam uma realidade distante enquanto Clara fazia sua escolha. Eu não vou deixar Ana, gritou, arrancando a mão de Felipe e se aproximando da amiga. Ana, você precisa me contar a verdade. O homem se aproximou e, sem hesitar, empurrou Clara para o lado, separando as duas. Ela não tem nada a ver com isso, disse ele, com uma frieza que deixou Clara ainda mais apavorada. Você é a chave, Clara. Sem você, tudo isso desmorona. Ana, sem coragem para se mover, apenas olhava para o chão, o peso do que estava por vir evidente em seu rosto. A cada segundo, a tensão aumentava. Clara sentiu uma explosão de emoções dentro dela. Raiva, dor, incredulidade. Se você sabe de algo, fale agora. A voz dela ecoou no ar tenso. E foi nesse momento que o homem começou a rir. Ah, Clara! O que você quer saber? Que você não é quem pensa ser? Ele andou alguns passos para trás e fez um gesto dramático. Você sabe o que acontece quando você desenterra segredos, certo? O chão parecia desmoronar sob Clara. E quem eu sou, afinal? Seu tom carregava a vulnerabilidade de quem perdeu o chão. O homem sorriu, um sorriso repleto de desprezo. Nós sabemos. Você é a filha de Linda, disse, e Clara sentiu o mundo ao seu redor desabar. Um frio intenso percorreu seu corpo. Você, na verdade, nunca soube. Linda é sua mãe biológica. E Ana, bem, ela é parte dessa traição. As palavras explodiram na cabeça de Clara como um raio. Não, isso não pode ser verdade. Ela se virou para Ana buscando respostas em seu olhar, mas encontrou apenas desespero. Diga que não é verdade! Ana finalmente levantou os olhos, lágrimas escorrendo em seu rosto. Clara, eu só queria te proteger. Eu não sabia como te contar, eu não sabia como... Sua voz se quebrou, mas Clara só conseguia sentir choque. O homem continuou. Ela estava com medo da verdade, Clara. Medo de que isso acabasse com você. Esse sentimento denso flutuava no ar. O pânico tomou conta, formando uma neblina ao redor da mente de Clara. Por que não me contaram? O que mais vocês estão escondendo? As luzes da verdade estavam se apagando, a escuridão envolvendo tudo. Felipe, que tinha se distanciado um pouco, começou a gritar. Clara, não fique ouvindo esse babaca. Vamos sair antes que eles voltem. O tempo está acabando. Mas Clara estava presa na imagem de Ana e na revelação devastadora. Saímos agora. Vamos, disse Felipe, puxando Clara pela mão, mas o olhar dela permaneceu fixo em Ana. Você mentiu para mim toda a vida? Todos esses momentos você estava sempre mentindo? Não, eu te amava, Clara, e ainda amo. Por favor, você tem que me ouvir. A Ana parecia prestes a desmaiar, o desespero quase a consumindo. Amor? O desdém na voz do homem ecoou pela floresta. Isso não ajudará, Ana. A verdade é que Clara vai ter que escolher um lado. E é hora de decidir, pois o tempo dela está se esgotando. Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou o ar carregado. Um carro avançou, os faróis iluminando as árvores e revelando mais homens armados que surgiram de trás de Clara e Felipe. O pânico se alastrou. E o que estava prestes a se revelar se tornava ainda mais ameaçador. Clara tinha que decidir rapidamente. Continuar a acreditar na mulher que sempre esteve ao seu lado ou encarar a verdade que estava à sua frente. E o que significava tudo isso para ela? Tudo poderia mudar em um instante e ela estava prestes a descobrir o preço de cada escolha. Clara sentiu seu coração disparar quando o grupo de homens se aproximou.
suas intenções lascadas em cada olhar frio. O que vocês querem de mim? A voz dela tremia, mas a determinação crescia. Felipe, sempre ao seu lado, disse com um tom firme: Não tenha medo, Clara. Eu estou aqui. Juntos podemos sair dessa. É tarde demais para você, Felipe! Gritou o homem que havia ameaçado Clara. Este jogo não é mais sobre você, mas sobre a verdade que Clara representa. Chega! Clara exclamou, erguendo a cabeça. Seja o que for, vou encarar. Contem a verdade agora! Era como se todo o peso da sua vida estivesse nas suas palavras. O que mais estavam me escondendo? O que realmente acontecera com Joaquim? O homem hesitou. E naquele breve instante, Clara viu uma oportunidade. Eu sou mais forte do que pensam. A verdade não pode me matar. Seu grito ecoou entre as árvores, reverberando sua coragem em meio ao caos. Felipe deu um passo à frente. Por favor, vocês têm que nos deixar ir. Se Joaquim realmente está por trás disso, então nós fazemos parte disso. Não precisam nos ameaçar. Vocês acham que tem escolha? O homem sorriu com desdém. A verdade irá encontrar com ou sem sua ajuda. E, Clara, a realidade pode desmontar tudo o que você sabe. Ele avançou. Mas Ana, que até então estava em silêncio, finalmente se pronunciou. Chega, Clara, a verdade é que eu sempre te amei. Apesar do que eu revelei. A decisão é sua. Escolha quem você quer ser e nós enfrentaremos juntos. Havia um peso nas palavras dela. Clara olhou para Ana, não apenas como uma amiga, mas como uma parte de sua história. Então vamos fazer isso, juntos! Uma luz de esperança acendeu dentro dela. Era sofrimento transformado em força. Quando Clara começou a dar os primeiros passos em direção ao homem, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma sirene alta e provocante anunciava a chegada da polícia. O grupo de homens segurou firmemente suas armas. Vamos, Clara, agora! Felipe puxou-a e Ana o seguiu, latindo entre os arbustos enquanto a confusão tomava conta. A cena virou um frenesi. Os homens se dispersaram. Gritos de polícia ecoando na floresta. Clara, Felipe e Ana correram, o medo palpável, mas o desejo de liberdade superando todas as barreiras. O trio se acercou de um veículo policial que parou abruptamente à beira da estrada. O oficial desceu em uma ação firme, gritando: Para o chão! Todos no chão! Clara, sem hesitar, se jogou ao solo, acompanhada por Ana e Felipe. Elas estavam desorientadas, mas a esperança finalmente se instalava. Entre gritos e confusão, Clara viu os outros homens sendo algemados. O pânico visível em seus olhos. E agora? O que acontece conosco? A voz de Ana era baixa e Clara tentou responder, mas tudo parecia tão incerto. Foi então que Clara se levantou lentamente, o olhar determinado. Vamos contar nossa história. É hora de fazer a verdade prevalecer. O nó na garganta, antes sufocante, agora parecia um abraço de coragem. Conforme todas as perguntas e segredos começaram a se entrelaçar, Clara sabia que esse não era um final, mas um recomeço. A cena esfumaçada começou a se desvanecer. À medida que se afastavam, Clara lançou um último olhar para Ana e Felipe. Os laços de amizade mais fortes do que nunca. Agora usariam a força conjunta para enfrentar qualquer tempestade futura. Você também quer fazer parte dessa jornada incrível? Então se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É essencial que você esmague o botão de like agora
para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.